Vamos para mais um conteúdo aqui no canal com notícias, informações importantes para você, repercutindo o que há de importante no mundo da política. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, já deixa o like, comente, compartilhe. Isso ajuda demais o trabalho e fortalece a nossa luta por aqui. Pessoal, ex-diretora relata a ordem de Anderson Torres para favorecer Bolsonaro nas eleições. O recado era: todo mundo na rua. Isso lá no segundo turno em 2022. A gente sabe o que aconteceu, né? Uma tentativa de impedir que os eleitores do Lula votassem. Fizeram blitz, barraram ônibus, pararam pessoas, fizeram com que eleitores fossem a pé votar para fugir dessas barreiras, sendo que no dia da eleição, no dia do voto, o mais importante é que a pessoa consiga exercer o seu direito de cidadão e de cidadã. Você não pode fazer uma blitz com o foco em atrapalhar, em criar embaraço ao direito ao voto. Isso não pode acontecer. Isso só aconteceu porque a intenção era fazer com que Lula perdesse aquela eleição. Tomaram uma surra no primeiro turno no Nordeste e claro que no segundo turno a única forma de evitar outra vitória acachapante de Lula para cima de Bolsonaro seria na marra, à força. E encontraram essa solução das blitz. E foi uma coisa que impediu milhares de pessoas de votar. Nós não temos como ter o número exato de quantos brasileiros e brasileiras deixaram de votar por causa desse crime cometido pela turma do Anderson Torres para beneficiar Jair Bolsonaro. Você sabe que o Anderson Torres não faria isso por conta própria. Ele era um subordinado do Bolsonaro. Por isso que quando a gente fala da tentativa de golpe, sempre descamba no Bolsonaro, porque ele era o maior interessado em dar um golpe de Estado para continuar no poder. Não era nenhum outro. Não tinha nenhuma outra pessoa com interesse maior do que Jair Bolsonaro. E aqui no caso, uma subordinada do Anderson Torres, Marília Alencar, ex-diretora do Ministério da Justiça, é quem afirma à Polícia Federal que o Anderson Torres ordenou que fossem ampliadas as equipes de segurança nas ruas durante o segundo turno das eleições presidenciais. Segundo ela, Torres também tentou alterar o planejamento original da Polícia Federal para a data. Não é da função da PF participar de blitz em dia de eleição. A PF não faz trabalho ostensivo, a PF não trabalha dessa forma em dia de eleição. Foi uma coisa totalmente desviada, deturpada. Tudo para tentar barrar a vitória do Lula. A PF concluiu que as ordens tinham como objetivo influenciar o resultado das eleições em favor do então presidente Jair Bolsonaro, motivo pelo qual Torres foi indiciado no relatório final da investigação por dificultar ou restringir o voto dos eleitores. Esse era o objetivo evidente, cristalino, né? No depoimento, Marília enfatizou que seguiu diretamente as instruções de Torres em relação ao segundo turno. Ela também declarou que o ex-ministro mentiu ao afirmar que ela teria agido por conta própria. Marília mencionou ainda que Torres demonstrava preocupação especial com a Bahia, estado onde o presidente Lula obteve uma votação expressiva. Primeiro, aqui a gente vê mais um traço do bolsonarismo, que é sempre abandonar os seus comparsas. Bolsonaro já fez isso milhares de vezes. Ele usa as pessoas e quando a casa cai, ele abandona essas pessoas. Veja que o Anderson Torres age da mesma maneira. Aqui ele tentou jogar a culpa para cima dessa Marília. Ela é culpada? Claro que é também. Claro que ela também tem culpa no cartório. Mas era uma mera subordinada. Se ela for punida, que deve ser, eu espero que seja, a punição para ela tem que ser menor que a punição para o Anderson Torres. Ele era o ministro da Justiça. E muito clara a covardia do Anderson Torres de simplesmente jogar a culpa nos seus subordinados. Ah, eles fizeram tudo por conta própria, eu não sabia de nada. Peraí, quem é o maior interessado depois de Bolsonaro num golpe de Estado? Os seus ministros. Quem era ministro da Justiça? O Anderson Torres. É só fazer um pequeno exercício de lógica que a gente vai chegar à conclusão de que obviamente, a ordem para influenciar no dia da eleição veio do Bolsonaro para o Anderson Torres e do Anderson Torres para seus subordinados no Ministério da Justiça e daí para as polícias, PRF,
e PF. Após o primeiro turno, Torres convoca uma reunião com membros do Ministério, além de dirigentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, exigindo reforço no policiamento para o segundo turno. Na ocasião, os chefes das corporações explicaram que no primeiro turno, parte das equipes ficou apenas de sobreaviso devido ao congelamento de recursos para diárias. A investigação aponta que Torres usava notícias falsas sobre compra de votos como justificativa para intensificar as operações, principalmente no estado da Bahia. Como se só acontecesse compra de voto na Bahia, né? Compra de voto tem no Brasil inteiro. E o governo Bolsonaro só via compra de voto no Nordeste, o que demonstra o preconceito que essa corja tem com o povo nordestino. Eles odeiam o Nordeste, odeiam o povo dessa região. Eles têm pavor de nordestino, até porque é uma região que vem votando de forma maciça no PT, em Lula, Dilma, Haddad, e a extrema-direita não aceita isso. Eles não conseguem engolir. Segundo o depoimento de Marília, Torres insistiu na ampliação do efetivo policial, dizendo: tem que aumentar o efetivo. Tem que aumentar o efetivo? Não, tem que ser 100%. Eu quero todo mundo na rua. Aspas para o que disse o Anderson Torres. Queria colocar todos os policiais federais e todos os policiais rodoviários federais no Nordeste fazendo blitz para não deixar o eleitor do Lula votar. É mole? Por conta dessa ordem, Marília solicitou dados às corporações sobre a distribuição das equipes da PF e PRF no segundo turno, algo que não foi realizado no primeiro. Torres teria analisado os dados e criticado a concentração das forças em áreas próximas às capitais, pedindo um novo planejamento a ser enviado à PF. A ex-diretora também relatou que a postura de Torres causou estranheza entre os agentes da PF, uma vez que a corporação não realiza policiamento ostensivo, nem mesmo durante o período eleitoral. Aquilo que eu já disse, isso não faz parte das funções da PF. Em depoimento, Torres nega ter dado essas ordens e afirmou que o relatório com a nova distribuição foi feito por iniciativa dos subordinados. Aqui é a grande covardia dele quando ele abandona seus comparsas e joga a culpa só nos subordinados. Inclusive essa tal de Marília, que também é culpada, está envolvida, precisa ser punida porque poderia ter denunciado o que estava acontecendo, ter ido para a imprensa e revelado essa situação toda, que estava sendo pressionada a trabalhar contra o direito a voto das pessoas, poderia ter exposto essa situação e aí a história seria outra. Mas não, ela ficou quietinha, caladinha, e se o golpe tivesse dado certo? Até hoje, ela estaria no Ministério da Justiça. Portanto, ela também era interessada no golpe, era interessada que isso tivesse sucesso. Mas é claro que ela não agiu por conta própria. Só fez o que fez porque recebeu ordens de Anderson Torres. E Anderson Torres só fez o que fez porque queria atender aos anseios de Jair Bolsonaro. Isso aqui é para a gente nunca esquecer o que aconteceu naquele dia de segundo turno. A eleição poderia ter sido decidida por essa situação. Bolsonaro poderia ter sido reeleito graças a esses votos que o Lula não teve por causa de um ataque ao direito de votar. Foi muito grave aquilo que aconteceu. Jamais a gente tinha visto na história recente algo parecido. E foi só mais um dos atos golpistas chefiados por Jair Bolsonaro. Foram muitas tentativas de golpear a nossa democracia. Que coisa absurda. E tem gente que já esqueceu o que aconteceu. Ô povo para ter memória fraca. Gente, like nesse conteúdo, comenta, compartilha, manda para os amigos, ajude o canal a chegar mais longe e vamos juntos. Até o próximo vídeo e força progressistas!